pessoal das redes sociais. Deus abençoe todo o pessoal aí da Web Rádio IPEC. Nós estamos entrando aqui, pessoal, ao vivo, né? Em nome de Jesus, nessa noite abençoada aí de segunda-feira, nós estamos entrando aqui no ar, ao vivo, na Web Rádio IPEC. Falamos aqui do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu. E estamos entrando aqui também ao vivo aqui no nosso Facebook, né? Inclusive, pessoal, o pessoal da rádio aí, que quiser nos acompanhar ao vivo, você pode estar entrando lá, Fabiana Rodrigues Calisto, que você vai assistir, vai poder assistir a gente também ao vivo, tá? Nós estamos ao vivo no nosso Facebook. E também ao vivo aqui na Web Rádio IPEC, transmitindo aqui o nosso podcast. Glória a Deus, que nós temos feito aí de 15 em 15 dias, né? Tem sido uma bênção, um estudo poderoso sobre a palavra de Deus. Pessoal, já vai chamando aí o seu amigo, seu vizinho, seu parente, para conhecer um pouquinho mais de Deus. Vai ser uma bênção. Espero que vocês estejam ligadinhos aí com a gente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí todos, pessoal do Face e também da Web Rádio IPEC. Glória a Deus. Está eu aqui, a pastora Fabiana Rodrigues Calisto. Nós falamos aqui da filial da Igreja Pentecostal com o Evangelho Completo, diretamente aqui de Vila São Luís, Rua dos Padres 267. E eu estou aqui com a minha filha Natasha Rodrigues Calisto, que ela faz parte desse podcast. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes. E também com a minha filhona aqui, Yasmin, que ela não está aqui ao vivo, mas ela está acompanhando aqui o podcast com a Bíblia dela. Yasmin Rodrigues Calisto. Glória a Deus. Hoje é o nosso podcast, né, Discípulos. Hoje nós vamos falar sobre a presença, né? No nosso último episódio nós falamos sobre o avivamento. E todos os nossos episódios desse podcast Discípulos estão disponíveis numa playlist lá no YouTube, Fabiana Rodrigues Calisto. Você pode estar lá acessando, né, e vendo os episódios anteriores. E nós estamos já no nosso oitavo episódio e hoje nós vamos falar sobre a presença. Glória a Deus. Então, pessoal, para a gente dar início aqui, esse nosso podcast, que o tema também é um tema muito abençoado, muito interessante, até porque esse tema é um tema interessante, por quê? Porque nós vivemos num tempo, numa época, né, que as pessoas, não generalizando, né, algumas pessoas, a gente vive num tempo muito corrido, né, muitas atividades, muitas coisas, e a gente vivemos numa geração que não estamos buscando tanto a presença do Senhor como lá atrás, né? Lá atrás o pessoal, não sei se por não ter tantas atividades ou não ter tanta tecnologia, o pessoal tinha mais tempo, não sei, mas o pessoal vivia um pouquinho mais na presença de Deus. Isso é importante a gente ter esse tema para a gente entender que não é só importante a gente buscar o Senhor, né, só pelos nossos propósitos, nossos objetivos, mas também a gente tem que buscar o dono da bênção, a presença dele, né? E a gente temos que conhecer o nosso Deus, porque para a gente ter um relacionamento profundo com alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa que nós temos o relacionamento. E para isso ele tem que estar presente na nossa vida, né? E, gente, eu vou convidar você para, desde já, você fazer uma oração comigo para a gente dar início ao nosso podcast. Você que vai chegando aí, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe Bruno Miranda. Deus abençoe meu filhão. E todos que estão aqui também. Na Web Rádio. Gente, vamos fazer uma oração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha, eu tenho pedido o pessoal aí, gente,
para vocês fazerem o seguinte, bota um tema, glória a Deus, bota um tema aí para a gente estudar segunda-feira, né? É sem ser essa, a outra. O podcast é de 15 em 15 dias. Escolhe um tema e coloca aí nos comentários um tema que você gostaria que a gente fizesse um podcast com aquele tema. Glória a Deus, nós precisamos aí que vocês dêem a sugestão de vocês aí para que a gente possa estar fazendo os nossos podcasts aqui. Amém? Um abraço aí para todos do Face e todos os ouvintes aí da Web Rádio IPEC. Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Nós viemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, reconhecer que nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes, ó Pai, do Seu conselho, da Sua direção. Nós precisamos, ó Pai, aprender do Senhor, aprender, ó Pai, a sabedoria, o conhecimento, nos aprofundar mais de Ti, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E isso, Pai, é através da Sua palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti que nessa noite o Senhor venha abençoar esse podcast que nós estamos fazendo aqui, reunido na Tua presença. Pai, esses que estão aí no Face, esses que estão aqui na Web Rádio IPEC, que nós estamos aqui. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, oh Deus Todo-Poderoso, tomar frente, Senhor, dirigir com o Teu Espírito Santo, enviar, ó Pai, a Sua palavra com poder, ó Pai, com amor, com carinho, para que a gente, em nome de Jesus, venha conhecer mais e mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, fique à vontade entre nós, dirija com Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos aprender mais de Ti. Já estou abençoando todos os ouvintes, todos esses que estão aqui com a gente, que o poder do Senhor, a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, dá início em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, envia a Sua palavra e que em nome de Jesus seja abençoada em nome de Jesus essa programação da Web Rádio e também do Face. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Porque esse WhatsApp, esse telefone que nós estamos gravando é o meu WhatsApp. E o WhatsApp de pastora, vocês sabem como é que é, pessoal. Não para. Entendeu? Um manda mensagem, outro manda mensagem, outro manda mensagem. E aí é assim, entendeu? Inclusive, o pessoal aí da Web Rádio Tech, pessoal, vocês também podem mandar mensagem pra gente, tá? O nosso número é 021, nós falamos direto aqui do Rio de Janeiro. 021 980 88 17 09 980 881709. Você pode estar entrando diretamente em contato com a gente, tanto para participar aqui do nosso podcast, dar sua opinião, fazer sua pergunta, como também para deixar uma sugestão do que vocês gostariam que nós fizéssemos o nosso próximo podcast. Até eu tinha pedido a Natasha para fazer uma enquete, né? Aí, se, por exemplo, assim, saiu 2 temas, né? A pessoa deu a sugestão lá. A gente podemos pegar ali aqueles dali e em dois fazer uma enquete, uma votação, para ver qual que vocês preferem. E a gente está trazendo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, Carla. Ô, Carla, Deus abençoe, meu amor. Eu ia mandar uma mensagem para você. Depois eu converso contigo melhor, tá? Que eu ia resolver um negócio com você, mas esqueci que hoje era o podcast aqui. Amém, gente. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, né? Discípulos. E hoje nós vamos estar falando sobre a presença, né? Acredito que até uma continuidade do nosso último episódio que nós falamos sobre o avivamento. Então, para começar, né? Primeiro,
para começarmos aqui o nosso assunto, você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus 18, lá no versículo 20. Você já pode abrir a sua Bíblia aí. Se você tiver uma Bíblia, é bom que você nos acompanhe, né? Que isso daí ajuda na fixação da palavra do Senhor em nossos corações, tá bom? Se tiver um caderno, também quiser anotar, né? Porque aqui a nossa conversa é como um estudo, né? Então, como discípulos de Cristo, é importante que a gente tenha os ensinamentos do Senhor bem fixados em nosso coração, para que na oportunidade que o Espírito Santo nos der, a gente possa, né, passar os ensinamentos que nós temos recebido adiante, para que possamos edificar mais vidas. Então, você deixa sua Bíblia aí aberta no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Então, primeiramente, nós precisamos saber, né, o que é a presença de Deus. É tão importante que nós cristãos tenhamos zelo pela presença de Deus, a gente sinta, né, a presença de Deus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Então, a presença de Deus, com certeza, é algo de suma importância na vida de cada cristão. Mas, afinal, o que é a presença de Deus? Para trazer, assim, um entendimento melhor sobre o que é a presença de Deus, o Espírito Santo me deu um exemplo. Então, vou trazer aqui uma exemplificação para que a gente possa entender melhor. Quando nós somos convidados, né, para uma festa, hoje em dia, é muito comum a gente ser convidado para uma festa, em salões de festa que tem buffet e tal. E as pessoas sempre que nos convidam, elas sempre nos pedem para confirmar a nossa presença, né? E o que é confirmar a nossa presença? É confirmar que nós vamos estar lá, né? Que é confirmar que a gente vai a esse salão e vamos estar lá. E isso exemplifica que a presença de Deus, ela não é um sentimento, não é uma emoção. A presença de Deus é uma visitação do Todo-Poderoso. É quando Ele vem, é quando Ele está no ambiente. Então, a manifestação de Deus, ela se revela e ela se manifesta naquele lugar. E aqui em Mateus 18, no versículo 20, nós vemos a confirmação disso, de que a presença de Deus é uma visitação do Todo-Poderoso. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui Jesus estava falando para os seus discípulos que quando tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, né, orando, adorando, ouvindo a palavra, ali ele estaria no meio deles. Então, a presença de Deus é a visitação do Todo-Poderoso, né? Hoje o Senhor, ele não se manifesta entre nós em carne, né? Você não vai estar lá orando, reunido lá na sua igreja, e você não vai ver Jesus em carne ali naquele ambiente. Mas a gente vê a manifestação da presença de Deus através de alguns sinais, né? Que nós vamos estar aqui no decorrer do estudo, nós vamos estar falando sobre isso. Então, a presença de Deus é essa visitação, é quando Ele vem no ambiente. Sim, inclusive, tem uma coisa importante também para a gente saber. A presença de Deus, eu lembrei daquela palavra, né? Que Deus, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. O que significa isso? Onipotente porque ele é o Todo-Poderoso. Onisciente porque ele sabe de todas as coisas. E onipresente porque ele está presente em todos os lugares. Aí é incrível, né? Um dia de domingo, várias igrejas espalhadas pelo mundo, todos adorando a Deus, né? Como Deus consegue estar presente, né, em todos os lugares, né? Em todas as igrejas, e em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem igreja espalhada no mundo todo, em todos os países. Mas estão lá cultuando a Deus, por exemplo, dia de domingo, dia de Santa Ceia. Como Deus pode estar presente em todos esses lugares ao mesmo tempo? Porque ele é onipresente, a presença dele
pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E isso é importante, né? Como cristãos, como discípulos, é importante que a gente tenha esse entendimento do que é a presença de Deus. Porque senão você pode passar, né, anos e anos dentro da igreja sem sentir a presença de Deus. Porque como que você vai sentir algo que você não conhece, né? Como é que você vai experimentar algo que você não sabe exatamente o que é, né? Então, se você está na igreja, no momento de oração, no momento de adoração, ou até mesmo na sua casa, e você está ali querendo a manifestação do Espírito Santo, mas se você tem esse entendimento de que a presença é apenas um sentimento, né? Então você vai ficar esperando um arrepio, você vai ficar esperando alguma coisa do tipo, e talvez a presença de Deus já esteja ali e você não esteja percebendo, porque você ainda não sabe discernir de fato o que é a presença de Deus. Então a presença do Senhor, ela é uma visitação do Todo-Poderoso. Portanto, ela pode ser manifesta de diversas maneiras, né? Você pode sentir um arrepio, talvez, mas você pode chorar, depende do momento em que você está passando, depende de como o Senhor vai te tocar naquela hora, de como Ele vai chegar naquele momento. Então é importante que a gente tenha na nossa mente esse discernimento do que realmente é a presença de Deus. Então aqui nós já sabemos que a presença do Senhor não é um sentimento, não é uma emoção, mas é quando Ele está presente em um ambiente. Então ali se manifesta a presença do Deus vivo. Mas agora vamos falar sobre algo que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. E se a presença de Deus é quando Ele está em um ambiente, então por que pode acontecer de, por exemplo, numa igreja, está ali a presença de Deus, o Senhor está ali, e muitas pessoas estarem falando em línguas, sentindo a presença de Deus, mas pode ter uma pessoa que simplesmente não consegue sentir a presença de Deus. Se a presença de Deus é quando Ele está, por que quando Ele está eu ainda não consigo sentir a presença de Deus? E a resposta disso nós vamos ver lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, tá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 3,16 que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui em Apocalipse Jesus está dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Então é importante que a gente, no momento ali, que a presença de Deus está sendo revelada, a presença de Deus está manifesta ali no momento de oração, no momento de adoração, é importante que a gente abra o nosso coração para que de fato a gente possa conseguir sentir a presença de Deus, porque há momentos em que pode acontecer de a presença de Deus estar no ambiente, Ele está ali presente, e a gente não sinta por estar às vezes distraído, por estar às vezes desligado, né? Como a palavra de Deus diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, mas tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Então é importante que nesse momento onde a gente percebe que o Senhor está no ambiente, a presença de Deus está ali, a gente abra o nosso coração, né? Às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está preocupado, aflito, né? São tantas responsabilidades, são tantas coisas para resolver,
que às vezes a gente está dentro da casa de Deus, mas com o coração fechado. Então isso impede da gente sentir a presença de Deus. É importante que nesse momento ali a gente abra o nosso coração, porque Ele está à porta e bate. O Senhor não faz acepção de pessoas, como a palavra do Senhor diz. Então, obviamente, a vontade e o desejo de Deus que todos sintam a sua presença, que todos sejam visitados pela presença do Senhor. Mas nós precisamos estar dispostos a abrir o nosso coração e deixar que Ele toque em nós. Pois é, como, por exemplo, igual você falou aí mesmo, às vezes acontece até de dentro de casa, na igreja ou qualquer lugar, a pessoa está meio distraída, né? Ou ela está distraída, conversando com alguém, né? Ou ela está distraída, como você falou, com muitas coisas, né? Como Jesus falou para Marta e Maria lá, né? Que a Marta estava distraída, né, com muitas coisas, atarefada, muito ocupada. E falou, Maria escolheu a melhor parte, que foi parar e ouvir. Então, às vezes, a pessoa está tão distraída. Já aconteceu da gente estar distraída comigo, já aconteceu várias vezes. A pessoa passar perto de mim e eu não ver, entendeu? Eu não vi. Aí, mas fulano passou, passei aí agora, mas eu não vi porque eu estava distraída. Então, a distraição, né, às vezes, não só da igreja, mas fora também, às vezes a pessoa está tão distraída, que nem você falou lá, no meio do culto. Aí a manifestação do Senhor está naquele lugar, mas a pessoa está tão distraída pensando que o outro vai falar, não, mas se eu começar, sei lá, chorar, ou se eu começar a orar aqui, o outro pode reparar, às vezes a pessoa fica com vergonha, retraída, ou distraída. Às vezes a pessoa está ali, está um momento de adoração, de louvor, mas a pessoa está lá, como o pastor costuma dizer, o corpo da pessoa está ali, mas a mente está em outro lugar. Às vezes a pessoa está lá louvando, a pessoa está lá, poxa, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que passar não sei de onde. Quer dizer, a presença de Deus... Fulano ainda não chegou no culto. Ela não sente a presença de Deus. Não significa que Jesus não está naquele lugar. Às vezes a pessoa está tão distraída que ela não está percebendo a presença de Jesus naquele lugar, entendeu? É como você falou, o coração da pessoa está ocupada com outras coisas, né? E até lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, acho que é Mateus que está escrito ali que os cuidados desse mundo, as preocupações e tudo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, às vezes, a pessoa está muito ocupada, distraída com outras coisas, então ela não consegue chegar àquele ponto, né? De alcançar, conseguir sentir a presença de Deus, porque você consegue sentir, mas isso é uma profundidade, você tem que se entregar, você tem que abrir o seu coração, você tem que buscar. Por isso que Deus ele disse, buscar-me-ei e encontrar-me-ei, quando buscar de todo o vosso coração e serei achado de ti. Você tem que entrar ali naquela profundidade, naquele desejo de sentir a presença de Deus. Se você estiver muito distraído, muito ocupado, com a mente muito ocupada, você não consegue. A presença, ela pode passar por você, que nem uma pessoa que passa despercebida, você não viu. Então, Jesus passou por ali, tentou te tocar, tentou te preencher, mas já estava muito ocupado, né? Que nem uma vez eu dei um exemplo de um copo, né? Eu enchi o copo de água, né? Com água. E aí você pega um outro copo com água e tenta encher. Não dá mais, vai transbordar, já está cheio. Então, muitas das vezes Jesus quer se manifestar, ele quer nos preencher, ele quer nos encher, mas a gente está tão cheio de tarefas, de problemas, de ansiedade, de outras coisas, que a presença mesmo a gente não consegue, ele não consegue preencher a gente com a presença dele. É verdade. E a gente vê também um exemplo quando Elias ele se escondeu numa caverna, né? E ali aconteceu várias coisas. Veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Veio fogo, mas a presença de Deus também não estava naquele fogo. Até que ele ouviu uma voz suave e mansa.
Então ele saiu ali para ver e era o Senhor. Então ali ele teve um encontro com o Senhor. Então a gente também precisa entender que a presença de Deus, né? A gente às vezes remete muito a essa ideia de que é algo, sabe, é fogo, é unção e tal, tarará. Mas, como a gente acabou de falar, a presença de Deus é a visitação do Todo-Poderoso. Então, muitas das vezes ele se achega, sabe, com aquela presença gentil, de uma forma mansa. Aqui, como está falando, eis que estou à porta e bato. Então, Jesus não é aquela pessoa que vai chegar assim, sabe, arrombando a porta do coração. Não, ele vai chegar e vai bater ali de forma gentil, de forma branda, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento da presença de Deus para que a gente possa, de fato, acessar a presença do Senhor, para que a gente não passe anos e anos esperando por algo que não existe, talvez. Então, você precisa ali no momento, né, vamos falar assim, de adoração, até mesmo de oração, você precisa silenciar as vozes dentro do seu coração, dentro da sua mente. Por mais que do lado de fora, né, esteja acontecendo um turbilhão de coisas, tantas preocupações, tantas responsabilidades e tal. Mas nesse momento, se a gente quiser acessar a presença de Deus, a gente vai precisar render todas as nossas preocupações, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e aquietar o nosso coração, para que a gente possa, né, perceber a presença do Senhor, para que a gente possa sentir a visitação do nosso Senhor. Então é importante a gente silenciar tudo em nós, não deixar a nossa mente ficar dispersa, né? Mas que a gente concentre realmente a nossa mente no Senhor, coloque o nosso coração no Senhor, porque assim nós vamos conseguir acessar a presença do Senhor. Como diz a palavra de Deus, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vai exigir de nós um esforço para poder nos esvaziar de nós mesmos, para que a gente possa conseguir ter o acesso à presença de Deus. Então, aqui nós vimos que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele está ali, né? É uma verdade, Ele vai estar ali no nosso meio, só que se a gente não abrir a porta do nosso coração, talvez a gente esteja ali, o Senhor está ao nosso redor, mas Ele não vai conseguir ter acesso dentro de nós se a gente não abrir o nosso coração. Então é importante que a gente trabalhe, né, junto com o Espírito Santo, para que a gente possa senti-lo. E, inclusive, isso que você falou aí é uma coisa muito importante. A gente saber discernir a presença de Deus, né? Porque Deus, Ele é fogo, né? Tem gente que pensa, quanto mais barulho, mais Deus está naquele, mais presença tem naquele lugar. Então, pessoal, é inevitável que a presença de Deus é poder, é autoridade, é fogo mesmo, entendeu? Em certo termo, né? Porque, como você falou aí, a presença de Deus, embora a pessoa pense que quanto mais barulho, mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é suave. Jesus, ele chega de uma maneira assim, suave, calmo, manso. Por isso que Jesus falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a presença de Deus, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Jesus é manso, Jesus é humilde. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa naquela calmaria, aquela tranquilidade. E tem os sintomas do Espírito Santo, né? Que tá aqui, se a Natasha deixar aqui rapidinho, eu vou sair um pouquinho do seu texto aí, eu vou mostrar a você aqui um dos sintomas do Espírito Santo. O Espírito Santo é calmo, ele é manso. Eu mesmo, por exemplo, assim, vou falar umas experiências do meu ministério, entendeu? Por exemplo, eu já cansei de estar na igreja e Deus me usar para expulsar um demônio. Mas eu falando com ele, quem olhasse de longe ia pensar, poxa, essa menina tá de brincadeira. Entendeu? Sai em nome de Jesus. Você não precisa. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa dar grandes gritos,
Entendeu? Você não precisa disso, é uma autoridade. A autoridade de Deus não é exatamente barulho. Não adianta você ficar, Satanás! Sabe? Não precisa você fazer isso. Se você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai ordenar. Você viu que Jesus chegava lá para expulsar um demônio? Você nunca viu Jesus fazer isso. Jesus, sai desse homem, espírito imundo. Sai, eu te ordeno, sai dele. Era isso que Jesus falava. Jesus não ficava, entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que confundem um pouco a presença do Espírito Santo com isso. E o Espírito Santo realmente ele é calmo, ele é manso, ele é humilde, ele é uma presença gostosa, embora ele seja autoridade, fogo, poder, mas você nem precisa ser uma pessoa assim, você não precisa de grandes barulhos para exercer uma presença do Espírito Santo em você. Você já é uma autoridade, você pode falar, mesmo que você fala com um tom de voz baixo, né? Mas o reino do império das trevas, ele obedece à autoridade do nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus, entendeu? Na assunção. Então você não está, quanto mais eu gritar, não precisa disso. É como um policial dando uma voz de prisão, né? Você está preso! Vem aqui agora! Não é assim, entendeu? Eles chegam lá, ó, vira aí, encosta aí, bota a mão para trás. Você está entendendo? E você não precisa disso. Então, quanto mais cheio você tem que saber o que é a presença de um Espírito Santo. Senão você vai ver uma pessoa muito calma. Você, essa pessoa Deus é fogo, essa pessoa está muito calma. Não, ele é fogo, é poder, autoridade, mas é manso, é humilde. E você sente a presença. Vamos dar um pulinho lá? Vou te dar um exemplo. Como você sabe se você... Os sintomas do Espírito Santo. E você está lá no livro de Gálatas, pessoal. O fruto do Espírito já está falando lá claramente. Fruto do Espírito. Então ele é manso, ele é tranquilo, ele é humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Amém? Toda pessoa que está sobre o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa, ela tem uma paz, né? Uma das coisas assim que mais me chama a atenção no Espírito Santo de Deus uma das coisas que mais me chama a atenção do Espírito Santo de Deus, além do amor, que quando você está sobre o Espírito Santo de Deus, você consegue amar até o seu inimigo, entendeu? Porque o amor está em você, o amor habita em você, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são a Trindade Santa, eles são uma só pessoa, né? Eu já dei um exemplo aqui, por exemplo, da tangerina. A tangerina são vários gomos, mas ela é uma só fruta, entendeu? Então, o Espírito Santo em você é Deus em você. Então, Deus em você, Deus é amor, entendeu? Um dos frutos do Espírito Santo. Você consegue amar a todos, né? E um dos outros frutos do Espírito Santo, ele tem vários. Se a gente for falar do Espírito Santo, a gente vai falar a noite toda. Consolador, né? A consolação. E um dos frutos muito interessantes do Espírito Santo é a paz interior que ele traz para a pessoa. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, ele traz uma paz, um sossego que, irmão, posso te garantir, não tem diazepam no mundo que chega perto dessa paz que a gente sente. E ele até falou para os discípulos, né? Eu vos dou a minha paz. A paz que o mundo não conhece. É uma paz muito profunda, muito tranquila. Então, é muito, muito interessante. O Espírito Santo ele é muito profundo. A presença de Deus te traz uma paz. E ele é tão interessante... O Espírito Santo de Deus ele é tão interessante que ele consegue ser várias coisas. Se você está passando em meio a uma luta, ele é fogo, poder. Se você está passando em meio a uma tristeza, ele é o consolador, né? Se você está meio aflito, meio atribulado, assim, passando por tribulação, ele é uma paz, ele é um conforto. Então, ele sabe se colocar na nossa vida, se manifestar em nós de várias maneiras diferentes. Como eu falei que eu ia dar um exemplo sobre o meu ministério, né? Aquela parte de Sansão. Sansão se sentiu ameaçado, porque cercaram ele, 1000 homens cercaram Sansão. E ele não tinha como vencer aquilo ali sozinho. A Bíblia diz que o poder de Deus
se apoderou sobre Sansão, de uma tal maneira que ele matou lá 1000 homens com uma queixada de jumento, porque o Espírito Santo se manifestou nele naquela hora do perigo, para poder fazer ele vencer aquela batalha. Eu, uma vez, isso já faz muitos anos atrás, eu estava passando uma batalha muito grande, assim, um ataque muito grande do Império das Trevas, que nós temos batalhas, né? E aí gente, olha, eu estava passando uma batalha grande, o inimigo, sabe quando te cerca de todos os lados? E não estava dando para mim, assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu fui numa oração, e aí eu abri meu coração para Deus. Eu falei, Senhor, não estou aguentando, tá vindo muita coisa sobre mim, tal, tal, tal. E, gente, eu simplesmente ouvi uma voz, né, de Deus. Você tem que entender a voz de Deus. E essa voz veio no meu coração assim, olha, vai, faz o que eu te falei, expulsa esses espíritos, usa o meu poder. E aí eu comecei a usar o poder de Deus e repreender. De tudo quanto é lugar que estava me atacando, eu comecei a repreender. Mas, gente, começou. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Essa foi uma experiência muito forte que eu tive. Não que eu não sinto, eu sinto sempre a presença do Espírito Santo. Principalmente quando você está ministrando, quando você está fazendo a obra de Deus, você sente. Mas, igual aquela vez ali, foi só aquela vez, gente. Porque eu comecei, assim, a usar o poder de Deus de uma tal maneira, mas começou a me dar um calor. Mas começou a me dar um calor. Mas parecia que eu pegar, era de noite, parecia que tava aquele calor de... Aí, quando eu terminei, mas me deu uma sede, mas uma sede, parecia que eu estava no deserto. Você sabe, eu acabei de vir no deserto. Aí eu entendi aquela passagem do Sansão, porque o Sansão, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele matou, né, os 1000 homens. E o que ele pediu logo em seguida? Água, porque ele sentiu uma enorme sede. Ele falou, Senhor, mas eu vou morrer de sede aqui e tal. Aí Deus foi lá e proveu a água para ele beber. Então, o Espírito Santo, ele é interessante porque ele tem várias maneiras de se manifestar do jeito certo, entendeu? Ele provê para você as armas certas, ele vem no momento certo. Já teve horas que eu não estava numa batalha assim, mas eu estava assim, às vezes a pessoa está meio triste, né? E ele vem, ele sabe como consolar a pessoa na hora de um luto, né? Na hora de um luto, na hora de uma perda. É interessante como é que ele consegue ser várias coisas ao mesmo tempo. Seu ajudador, o seu consolador, o seu salvador, tudo assim, num conjunto só da presença de Deus. A presença de Deus se manifesta de várias maneiras, dependendo da ocasião, né? Ali para Sansão, ela se apresentou desse jeito. A presença de Deus veio ali ajudar ele ali naquela hora ali que ele estava precisando de socorro. Então, eu acho muito interessante assim, o Espírito Santo, as variações do jeito dele se manifestar a presença de Deus na nossa vida. Então, aqui no livro de Gálatas, ele está falando aqui, né? Ele falou aqui, ó. Lá no Gálatas 5, lá no versículo... Gálatas 5, no versículo 22, né? Ele está dizendo assim, ó, mas o fruto do Espírito é o quê? O amor, que foi o que eu acabei de falar, né? O amor, a alegria, porque às vezes a própria pessoa pensa, né? Ou os outros pensam, como é que pode aquela pessoa ali estar conseguindo ser feliz, ou estar conseguindo sorrir na situação que ela está? Às vezes a pessoa, né? Tem gente que precisa de várias coisas para, não, só vou ser feliz se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. E o cristão, a alegria do Espírito Santo é uma alegria natural, que não depende disso, é a alegria do Senhor. Então, o fruto do Espírito Santo, ó, é o amor, a alegria. Aqui foi o que eu acabei de falar para vocês ainda agora. A paz, tá vendo? Uma enorme paz que você sente. E a longanimidade, que é a paciência, você sabe esperar. A benignidade, a bondade, a fé. Agora aqui o que eu falei, pessoal? A mansidão e a temperança. Então,
o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta com essas coisas. Tem pessoas que pensam que a manifestação do Espírito Santo é se, que nem a gente falou ali, né, ainda agora. Ah, mas aí só se tiver muito barulho, aquela coisa. Não, irmão. É a mansidão, a humildade. E ele está falando aqui, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, a gente tem que entender uma coisa. O Espírito Santo, ele também, além da pessoa adorar, né, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo também é alegre, pessoal. Tem gente que uma coisa é você achar que o Espírito Santo é suave, é tranquilo, mas ele também é alegria. Então você vai chegar no culto ali, às vezes a pessoa vê o irmãozinho muito alegre, cantando alto e batendo na pandeira, a pessoa pensa que a pessoa está na carne. Não, o Davi, ele dançou na presença do Senhor, né? O Espírito Santo também é alegre, glória a Deus. A pessoa, se você sente vontade de manifestar o Espírito Santo de Deus, às vezes se manifesta dentro da pessoa, dentro da igreja, a pessoa fica com vergonha. Não, mas aí se eu cantar um pouquinho mais alto, não, irmão. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você só não pode dar lugar para a sua carne, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que ela não entende o Espírito Santo. Você não está sob o poder de Deus, mas vai se deixar levar pelas emoções ou coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Eu, particularmente, eu acho bonito o pessoal falando em língua, dentro da igreja, adorando a Deus, até, sabe, se alegrando ali na presença de Deus. Isso é muito bom. Assim, eu acho bonito as pessoas que se entregam mesmo. Se tiver que chorar, elas choram, entendeu? Elas abrem o coração para Deus. Eu acho isso lindo dentro da igreja, quando a pessoa deixa o Espírito Santo, que nem você falou, abre o coração e deixa o Espírito Santo fluir mesmo através delas. Eu acho bonito. Por mim, todas as igrejas seriam assim. Às vezes as pessoas ficam muito se ressentindo, sabe? Se retraindo, parece que tem vergonha. Não, não. Eu, por mim, todas as igrejas seriam assim, se manifestaria o meu poder de Deus, falava em língua, e assim, irmãos, deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Glória a Deus, ficar à vontade no nosso meio. Glória a Deus. Até porque é uma honra você ter a visitação da presença do Todo-Poderoso. Então não tem o porquê a gente se envergonhar, né? Ou a gente ficar tímido na presença de Deus. Porque para nós que é uma honra a gente poder sentir a presença de Deus, sentir a manifestação de Deus, seja como for, né? Que ela vai vir ali naquele momento, né? Seja através dessa alegria, né? Transbordante, seja através talvez do choro, das lágrimas. É importante que a gente se entregue, né? à presença do Espírito Santo. E aqui, né? A gente separou alguns textos onde a gente vai poder estar falando sobre a manifestação do Espírito Santo, como a pastora falou, que o Espírito Santo, a presença de Deus, ela se manifesta de várias maneiras, e vai depender muito do contexto ali, do momento, né, da pessoa, do que você está passando, né, porque a presença de Deus, ele é derramada, é uma porção certa de tudo aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, lá no livro de Atos 10, 46, vamos falar agora aqui um pouco sobre algumas características da manifestação do Espírito Santo, da manifestação da presença de Deus. E a gente vai ver aqui na Bíblia, né? É importante que a gente saiba o que está escrito na Bíblia, o que é a manifestação da presença de Deus. No livro de Atos 10, lá no versículo 46. Como a gente falou aqui no início do podcast, que existe uma diferença, né,
entre a presença de Deus e uma emoção, né? E um sentimento. Então a gente precisa saber quais são as características da manifestação da presença de Deus, para que a gente saiba se o que a gente está fazendo está sendo através dessa manifestação da presença de Deus, ou se é algo da nossa emoção e do nosso sentimento ali, daquele momento, né? Então é importante que a gente saiba o que a Bíblia fala sobre essas características. Lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 46, aqui o Pedro, né, ele foi fazer uma pregação na casa de Cornélio, ali estava reunido os parentes de Cornélio, alguns amigos e tal. Então Pedro começou a pregar a palavra de Deus, falando sobre o sacrifício que Jesus, né, veio para fazer, para nos dar a salvação. E no momento ali em que Pedro estava falando a palavra, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. A presença do Senhor se manifestou, né, em confirmação ao que nós acabamos de ler, que Jesus disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eles estavam ali reunidos em nome do Senhor, e a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus foi revelada ali. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E no versículo 46 diz assim: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quando eles foram selados com o Espírito Santo e foram cheios da presença de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foram falar em outras línguas. Então, falar em línguas, isso é uma manifestação da presença de Deus, né? E a outra coisa que eles fizeram foram magnificar a Deus, que é glorificar o Senhor, que é adorá-lo, né? Que é liberar palavras de reverência, liberar palavras de amor, né, ao nosso Senhor, liberar palavras de adoração, de devoção ao nosso Deus. Isso é a manifestação da presença de Deus. Talvez você já tenha sentido a presença de Deus, ouvindo um louvor, né? Ou às vezes até mesmo ouvindo a palavra, no momento de adoração, no momento de oração. E já aconteceu de você começar a liberar palavras, né? Dizer que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, glorificar ali as obras de Deus, as maravilhas que Ele faz e tal. Isso é um sinal da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E a outra coisa que a minha mãe já até falou aqui é o calor, né? Esse calor em comum, vamos dizer assim, ele também se manifesta quando nós sentimos a presença de Deus. A referência disso está lá no livro de Mateus 3, no versículo 11. Se você tem uma caneta, gente, um lápis e quiser anotar essas referências, né, é muito importante. Mateus 3 que eu falei? Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: João Batista que está falando aqui: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele falava sobre Jesus. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, uma das características do Espírito Santo é o fogo, né? Então, uma das manifestações da presença de Deus, do mover do Espírito Santo, é esse calor intenso, né? Muitas pessoas estão ali no momento de louvor e de oração e tal, e a pessoa começa a sentir esse calor intenso, uma sede, né? E isso é uma das manifestações do Espírito Santo, né? É algo bíblico, é algo que está na Bíblia e que pode acontecer quando você sente a presença de Deus. E a outra referência está lá em Mateus 17, já está aqui pertinho, né? Que a gente já está em Mateus. Mateus capítulo 17.
no livro de Mateus 17, versículo 6. Aqui Jesus, ele levou Pedro, Tiago e João para o alto do monte, e ali teve a transfiguração. Foi quando Jesus se mostrou para esses discípulos na sua forma de glória, né? Que Jesus ele estava habitando num corpo, e ali para esses discípulos ele se revelou em figura de glória. Então eles viram ali a presença de Deus manifesta mesmo, revelada aos seus olhos. E aqui no versículo 6, né? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo, né? Que ali naquele momento veio a voz do Senhor e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E quando eles ouviram essa voz de Deus, essa manifestação da presença de Deus, eles caíram sobre o seu rosto. Então, uma das manifestações também do Espírito Santo, dependendo de como você sentir a glória de Deus, é uma fraqueza física, né? Quando o seu corpo, ele não... Nosso corpo carnal, né? Ele não está preparado para receber a plenitude da glória de Deus, a plenitude da presença do Senhor. Né? Portanto, que a gente sente aí uma pequena porção da presença de Deus, mas creio não ser a plenitude da glória do Senhor, porque o nosso corpo carnal não suportaria, né, toda essa glória, toda a majestade do nosso Deus. Portanto, pode ocorrer vezes em que nós vamos sentir uma presença de Deus tão grande que o nosso físico, né, o nosso corpo carnal vai sentir o peso dessa glória e pode gerar aí essa fraqueza, né? E você pode, como as pessoas falam, né, se prostrar ao chão com o seu rosto em terra por não conseguir, né, suportar a grandeza da glória, da majestade e da presença do nosso Deus. Então aqui eu separei esses textos bíblicos que onde a Bíblia está falando claramente alguma das manifestações do Espírito Santo. Eu vou só dar uma reforçadazinha nesse texto que você falou aí agora. Okay. Sobre a presença de Deus, sobre o nosso físico pode sentir, né? Eu vou mostrar a vocês aqui uma referência aqui na Bíblia, só para confirmar isso aí que você falou. É uma confirmação. Porque nós podemos, como nós já falamos aqui, a presença de Deus ela se manifesta de diversas maneiras, né? Mas essa é uma das maneiras que estão descritas, né? Estão na Bíblia. Então, que a gente pode ter certeza de que não é algo da nossa mente, não é algo da nossa emoção, mas é algo realmente do Espírito Santo. É uma manifestação realmente genuína e verdadeira do nosso Deus. Como a pastora também falou, a alegria também é uma das manifestações do Espírito Santo, e a gente tem esse exemplo de Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança novamente para Israel, e ele entrou ali na presença de Deus, né, saltando e dançando. Então essa é uma das manifestações do Espírito Santo. Você pode bater palma, né? Você bater palma ali, glorificando a Deus, você saltar, você sorrir, né? Você se alegrar ali na presença de Deus, transbordar essa alegria. Isso também é uma das manifestações do Espírito Santo que estão descritas na Bíblia. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver exatamente onde está, porque essa aqui é grande. É um pouquinho grande esse texto, então eu vou direto ao ponto aqui, pessoal.
Então, pessoal, é lá no Daniel 8. Daniel 8 fala sobre uma visão que o Daniel teve de um anjo. Olha só, preste bem atenção, isso é muito, muito importante. Um anjo que se aproximou do Daniel para comunicar, né, umas coisas que haviam de acontecer, porque o Daniel era um profeta, né? Se um anjo, Daniel, ficou dessa maneira, imagina a presença do Espírito Santo, né? E isso aqui não é em todas as ocasiões na igreja, não, gente. Isso aqui é só quando você chegou tão profundo que você está assim, face a face com Deus, acontece isso. Ele está dizendo aqui, ó, capítulo 8, Daniel, capítulo 8. Lá no versículo... Deixa eu ver, estou vendo de onde eu pego aqui para poder... Vou tentar ir direto, vou parar lá onde der, gente, porque de qualquer forma eu tenho que explicar aqui mesmo. Do 14, vamos lá. Ele está dizendo, não, vamos do 13 que vai entender melhor. E depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, que é aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão, assoladora, para que seja entregue ao santuário dos exércitos, a fim de serem pisados. E ele disse, até 2.300 tardes, manhãs do santuário serão purificados. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entender. E eis que se apresentou diante de mim uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Lai, e o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender essa visão. Sabe que Gabriel é um anjo, né? Isso é para você ver. Se um anjo, a presença de um anjo fez isso com Daniel, imagina do Espírito Santo, que é muito mais profundo. Por que o Espírito Santo é mais profundo? Porque um anjo, ele é abaixo de Deus. E o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são Deus, são Trindade Santa. O Espírito Santo é o próprio Deus, é muito mais acima do que um anjo, né? E aí, o que aconteceu? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, igual os discípulos lá, né? Mas ele me disse, estende, filho do homem. Não, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra e adormecido. E ele me tocou e me fez estar de pé. Ele disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis, né, da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre o olho é o rei primeiro. E ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dela, significa quatro reinos que se levantarão da mesma nação. Mas não com a força dela. Isso aqui era uma visão que ele teve, quando ele estava em encontro com o anjo. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente. E prosperará e fará o que aprova, e destruirá os fortes e o povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano da sua mão e no seu coração, e se engrandecerá por causa da tranquilidade.
e destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Isso aqui é um que Deus estava, o anjo estava falando com ele, assim, no caso, né, ali na visão. E a visão da tarde e da manhã me foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, olha o que aconteceu com Daniel, pessoal. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantar-me-ei acerca da visão. E não havia quem entendesse. Aqui, no caso, ele não está falando exatamente de uma enfermidade, né? Ah, ficou doente. Não, não. Ele está falando que, se você se aproximar mais aqui, ele ficou uns 3 dias, mais ou menos, sem força. Assim, fraco por causa daquela visão. Porque ele teve contato com a glória de Deus, né? O corpo físico, ele tem uma reação à glória de Deus, sim, porque quando Moisés foi para o monte se consagrar, que ele ficou lá cerca de 40 dias, né, se santificando, quando ele desceu de lá, olha que aquela glória ali não era do Espírito Santo ainda, o Espírito Santo ainda não habitava na terra, assim, nós. A glória do rosto dele era tão forte que o povo de Israel não podia olhar na face de Moisés. Eles tiveram que cobrir o rosto de Moisés, porque eles não aguentavam a presença de Deus. Sem contar quando Deus se manifestou lá no monte, ele mandou reunir o povo e o monte fumegava e tremia. E o povo de Israel disse, Moisés, que apareça para o Senhor, nós não aguentamos a glória. Eles fugiram do monte, se esconderam do monte, porque quando eles ouviram a voz de Deus, e o monte fumegando e tremendo, eles não aguentaram estar ali perto da glória de Deus. Então, é forte a glória de Deus. Né? É forte demais. E outras, a gente pode também falar de Moisés lá na sarça, né? Outras pessoas que esteve perto assim e teve uma reação muito forte. Até quando Jesus chegava para pregar o evangelho, a Bíblia diz que de longe os espíritos imundos via ele e se prostravam diante dele, adorando. Tu és o Senhor, o Filho de Deus. E ele repreendia os espíritos para não falar, porque a glória dele falou, né? Diante dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Então até os demônios, a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. Glória a Deus. Então, essa é uma das manifestações do Espírito Santo, né? Uma fraqueza ali no seu físico, né? Quando a glória de Deus ela se manifesta ali de uma maneira muito, muito forte, né? E das manifestações também do Espírito Santo pode ser o choro também, né? O Espírito Santo, ele é o nosso consolador e tal, mas também pode se manifestar através do choro, não de um choro de tristeza, né? Mas como assim, a manifestação da glória de Deus pode ser tão grande e tal, e você entrar ali, acessar, né, a presença de Deus de uma maneira tão poderosa que você glorifica, você reconhece a grandeza, a majestade do Senhor, e isso pode gerar ali lágrimas de adoração, de devoção ao nosso Deus, ao nosso Rei. Verdade. Um quebrantamento ali, né? Porque, como ela disse, não tem como a gente lê assim essas manifestações da presença de Deus e a gente vê que é algo irresistível, sabe? Não tem como você se conter na presença de Deus, não tem como você ficar paralisado, né? Inércia na presença de Deus. É algo que te move, é algo que te comove. Então, a presença de Deus, quando ela se manifesta, ela vai gerar algum sintoma, né? Vai manifestar ali
alguma característica de que você vai entender que o Senhor está ali operando naquele lugar. E é importante, gente, a gente entender, a gente falou aqui, né, também sobre como que às vezes a presença de Deus ela se manifesta e ele está ali naquele ambiente, você percebe que muitas pessoas estão sentindo a presença de Deus e às vezes se questiona de você não estar sentindo a presença de Deus, né? Nós já falamos sobre isso, mas o Espírito Santo estava falando no meu coração que também, assim, a presença de Deus é a visitação dele, né? Quando ele vem ao nosso encontro, quando ele vem ali e bate a porta do nosso coração e ele deseja habitar em nós. Então, é importante para que a gente sinta a presença de Deus, a gente construa uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. A gente não tem como ser perfeito, né? Nós habitamos num corpo de pecado, então somos falhos, somos imperfeitos, só que nós precisamos todos os dias lutar, sabe, para agradar ao coração de Deus, precisamos lutar para honrar o coração de Deus, para que Ele possa nos visitar, para que a presença de Deus possa se manifestar em nós, né? Então, você vê aqui que no Antigo Testamento, né, quando o Espírito Santo ainda não estava sobre a terra, e as pessoas não tinham livre acesso à presença de Deus, né? Era limitado, a gente não tinha como ter um relacionamento com o Senhor, intimidade, comunhão, não podíamos por causa da glória e da presença de Deus. Então o Senhor ele fez ali a Arca da Aliança, colocou no lugar santíssimo e só quem tinha acesso ao lugar santíssimo era o sacerdote. Mas toda vez que o sacerdote ele ia acessar a presença de Deus, ele passava por um processo de purificação, um processo de santificação, para que ele pudesse estar, né, adepto a entrar na presença de Deus. Então tinha todo um preparo para que ele pudesse entrar ali diante do Todo-Poderoso. E não é diferente hoje em dia, né? A presença de Deus, pela graça do nosso Senhor, hoje em dia ela habita em nós através do Espírito Santo, mas exige de nós essa consagração, essa purificação, esse desejo de realmente agradar o coração de Deus. Então, nós temos aí uma porta aberta, né, que a palavra de Deus diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Então, mesmo a gente sendo falho, sendo imperfeito, nós podemos nos achegar diante de Deus com o coração arrependido, quebrantado, confessar os nossos pecados, sabendo e tendo certeza de que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos purificar, porque o desejo de Deus, gente, o desejo dEle é manifestar a presença dEle ao nosso coração, é se revelar a nós, né? Então, nós precisamos sempre nos examinar, como a palavra diz, né? Que o homem deve examinar a si mesmo. Precisamos olhar para nós, ver a nossa conduta diante de Deus, porque se a gente não busca uma vida de santidade, uma vida de comunhão fora da igreja, e a gente chega lá no dia de domingo, sabe? Agora a igreja tá cheia e tá todo mundo adorando, todo mundo louvando. Vou sentir a presença. Depende, porque a presença de Deus, como eu falei, não é um sentimento ali daquele momento, não é uma emoção, sabe? A banda ou o ministro de louvor tá ali tocando e tá... Nossa, tem um sentimento, uma atmosfera diferente, então eu vou sentir alguma coisa. A presença de Deus é quando Ele mesmo, o próprio Deus, Ele vem ao nosso encontro e Ele se revela a nós de uma maneira direta, de uma maneira pessoal. Então é importante que a gente se prepare, a gente se consagre, a gente se santifique, né? Vamos ter ali as nossas falhas, mas não se acomodar aos nossos erros. Né? É importante isso, não assumir essa natureza, sou um pecador e é assim, não. Né? A gente tem que assumir a nossa identidade de que nós somos filhos, nós fomos chamados para uma vida de santidade. Então não se acomode ao erro, né? Não se acostume com o erro, mas sempre peça perdão ao Senhor, se arrependa, busca um quebrantamento, busque abandonar aquele erro, para que você possa
para que o Espírito Santo de Deus possa vir com a presença dele e habitar em nossos corações. É de dentro para fora, pessoal. É igual aquele louvor. De dentro para fora. Vai começar dentro de você a presença de Deus. É como você falou, tanto é a vontade de Deus que a gente esteja na presença dele, que ele enviou Jesus para nos purificar de toda iniquidade. Porque o que separou o homem de Deus? O pecado, né? Isso aí fez uma separação entre o homem e Deus. Então, Deus quis, né? E quer tanto que a gente esteja na presença dele, que ele criou aí um plano de salvação enviando Jesus para tirar o empecilho, impedimento que nos separava de Deus, que é purificar a gente de todo pecado, né? E reconciliar a gente com Deus. Foi essa missão que Jesus veio. Nos purificar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo esse pecado. E fazer a reconciliação nossa com Deus. Ele é o nosso mediador. Então, isso significa o quanto que Deus quer que nós estejamos na presença dele. E a gente também vai, uma coisa que também, né, um questionamento talvez, uma dúvida, né, que a gente pode ter nós podemos sentir a presença de Deus mesmo ainda não sendo selados com o Espírito Santo? Né? Isso é importante a gente saber, porque às vezes você pode ir à igreja e tá tendo aquele momento ali de adoração, de louvor, ou um momento de oração, e por você ainda não ser selado com o Espírito Santo, você não buscar a presença de Deus achando que você não pode sentir ela só porque você ainda não tem o Espírito Santo. Então, isso também é importante que a gente saber, né? Nós podemos sim sentir a presença de Deus antes ainda de ser selado com o Espírito Santo. Porque como nós já falamos aqui, a presença de Deus, ela é quando o Senhor está naquele ambiente. É a manifestação, né, da presença de Deus, é quando ele está ali naquele ambiente. É a visitação do Espírito Santo. Então, mesmo que você ainda não seja selado com o Espírito Santo, você pode sim receber uma visitação do Espírito Santo. Então, não se retraia, não se sinta indigno, não aceite condenação, tá? Não aceite esses argumentos do inimigo que às vezes, né, durante a adoração, durante a oração, ele tenta falar na nossa mente, não, você não tem o Espírito Santo, como é que você vai sentir a presença de Deus? Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque antes de você receber o batismo com o Espírito Santo, você vai precisar sentir a presença, né? Você não vai estar lá do nada sem sentir a presença de Deus e ele vai vir. Gente, isso que a Natasha está falando, isso aí você tem que guardar isso aí. Não pensa você que você não é uma pessoa de Deus porque você não é selado com o Espírito Santo. Não, você está totalmente errada, tá? Você foi batizado, tudo bem, que é bom a gente buscar para a gente ser um cristão completo, tá? Mas você entregou a sua vida a Jesus, você é um cristão, você é uma cristã. Devemos buscar sim, mas isso é um dom do Espírito Santo, não significa que você não é uma pessoa de Deus. Inclusive, qualquer hora dessa, eu vou pesquisar aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu não vou pesquisar porque eu pesquisei, eu estudei a Bíblia muitos anos atrás, no Novo Testamento, e eu li sobre um homem que ele tinha um dom de persuadir incrível, um evangelista. O apóstolo Paulo mandava buscar ele, o cara evangelizava muito. O cara, olha, eu vou te falar, não, era muito usado por Deus, mas não era batizado no Espírito Santo. Nem tinha ouvido falar ainda. Nem sabia do Espírito Santo, mas o cara era usadão por Deus. Então, não pensa você que você não pode ser usado por Deus. Olha que eles disputavam, tá? Não manda buscar ele lá, porque o cara tinha dom mesmo de evangelizar, ele convencia mesmo o pessoal da palavra. Mas ainda não era, mas ele era usado, uma pessoa de Deus, entendeu? Até porque, gente, você é cristão, passou pelas águas, você é filho de Deus, né? Então, qual é o pai que não vai querer se revelar ao seu filho? Qual é o pai que não vai querer abraçar o seu filho?
Entendeu? Então, a presença de Deus é quando ele vem, é quando ele está. Então, mesmo que você ainda não tenha recebido o dom do batismo do Espírito Santo, o falar em línguas, você pode sim sentir a presença de Deus. E é através dessa busca pela presença de Deus é que vai acontecer o batismo com o Espírito Santo. Você vai estar buscando ali aquele seu momento para orar, aquele seu momento para adorar ao Senhor. E ali naquele momento o Espírito Santo vai ter uma hora que ele vai vir te visitar e ele vai habitar em você, ele vai morar em você. Isso é o batismo com o Espírito Santo, é quando ele habita em você. Mas antes dele habitar, ele pode sim te visitar. Lá no livro de João... Não cortando o que você está falando, e outra coisa, pessoal, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, pastora, por que eu não sou batizado? Será que eu não mereço? Ou eu sou muito pecador? Não é nada disso. Um dos maiores motivos da pessoa não ser batizada com o Espírito Santo é a dúvida. É justamente isso. Às vezes você se acha muito pecador. Ah, mas logo eu ainda faço isso, ainda faço aquilo. Mas a pessoa fica esperando ela ser totalmente santa, assim, perfeita para ser batizada. Não funciona assim, porque todos nós estamos aprendendo. Nós estamos na escola do Espírito Santo. Eu, por exemplo, dizer que eu sou santo, eu já sei de tudo. Não, pelo amor de Deus, eu estou engateando ainda, entendeu? Cada dia eu estou aprendendo. Só que você merece, se você pedir a Deus, Jesus falou, né? Se pedir o Pai, o Espírito Santo, né? Qual o pai que pedindo o filho, pedindo um pão, lhe dará uma pedra? E qual o filho que pedindo peixe, dará uma serpente? Quanto mais o Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo a quem pedir. A maioria das pessoas não é batizada porque elas duvidam, elas não se acham dignas, se acham inferior, se acham muito pecadora, se acham muito errada e acaba não recebendo o Espírito Santo só por causa disso. Tem que crer. Para de ficar se condenando, se acusando. Ora a Deus, se eu quero ter o Espírito, e Ele vai te dar. Glória a Deus, Ele não faz exceção de pessoa. Se a gente recebesse o Espírito Santo por causa das nossas obras, porque somos perfeitos e santos, então onde está a graça de Deus, né? A verdade é que ninguém aqui merece o batismo com o Espírito Santo, né? Ninguém é digno, ninguém é merecedor, ninguém é tão santo que seja tão perfeito que possa ter o Espírito Santo habitando. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, né? Então, ninguém merece, ninguém fez por merecer, né? A gente apenas busca. A palavra do Senhor diz que aquele que quer o Espírito Santo deve buscar o Espírito Santo. Então, se você deseja o Espírito Santo, é importante que você busque isso com sede, com fome, com anseio, sabe? Com esse, vamos dizer assim, realmente um desespero de alma. Não, eu quero, eu preciso, eu desejo. Então, se a gente buscar o Senhor com essa intensidade, a gente consegue sim receber o Espírito Santo através da graça e da bondade do nosso Deus. Então, e isso aí, né, saltando isso que você está falando, também, às vezes, uma pessoa viver tantos anos assim sem ser batizada com o Espírito Santo. Você é de Deus? Você é de Deus, gente. Você tem que entender também que o fato de você não ter sido selado ainda com o Espírito Santo não significa que você não é de Deus. Muitas das vezes também, Deus batiza logo uma pessoa com o Espírito Santo na proporção também de que ele vai ter que usar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está sendo chamada ali para uma grande obra, ela precisa de um revestimento. Eu via falar que tudo bem, Jesus batizava todos os discípulos, mas a primeira coisa que Deus fez, que reuniu para batizar, foi os discípulos, porque eles estavam sendo enviados, eles teriam uma obra, expulsar demônio, coisa pesada. E já falou, vocês vão ter que ser revestidos do poder de Deus. Entendeu? Não que todo mundo mereça, mas o Espírito Santo não é exatamente um sinal de que você está com Deus, você não está com Deus. Não, não, não. Todos são filhos de Deus, Deus ama todos. Às vezes ele reveste logo a pessoa, batiza logo a pessoa, que nem eu estou falando. Depende também da obra que Deus tem. Às vezes aquela pessoa ali tem um trabalho árduo ali pela frente, ali de lidar com demônios, coisas assim. Então ela precisa daquele revestimento, daquela unção ali naquela hora, entendeu? Tem isso também. Então, mas é importante que todos nós, né, a gente busque o Espírito Santo, porque
é uma habitação, né? Não é só uma visitação ali no momento de culto que ele vai te visitar, mas é um revestimento ali onde você vai ter sempre a presença de Deus no seu dia a dia, né? E nós precisamos da presença de Deus, gente. Nós também podemos falar sobre a importância que é de cada cristão ter esse acesso à presença de Deus, né? Jesus, ele quando morreu lá na cruz, o véu do templo, né, que separava o lugar santíssimo, que era onde a presença de Deus habitava, foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos, através do sangue de Jesus, esse livre acesso à presença de Deus. E isso é uma herança, né? É um presente que nós recebemos do nosso Deus. Ainda mais nos dias em que nós vivemos, que são dias, né, difíceis, são dias desafiadores, e que nós realmente precisamos do Espírito Santo, desse momento na presença de Deus. Porque, assim, eu acho incrível, né, que, como a gente já falou aqui, a presença de Deus, ela se manifesta de várias maneiras, né? E Ele é a porção certa e exata de tudo aquilo que nós precisamos do Senhor. Então, se a gente está passando por um momento, assim, muito difícil, um momento muito desafiador, né? A presença de Deus, ela nos traz força. Se a gente está passando por um momento... Se a gente está passando, assim, por um momento de tristeza profunda, de dor, né? Às vezes um luto e tal. A presença de Deus, ela traz sobre nós esse consolo, traz sobre nós... Esse consolo, traz sobre nós essa cura, né, no nosso emocional. Então, a presença de Deus, ela é muito importante, ela é muito impactante para todas as áreas da nossa vida. Ela não só reflete na área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, né? A presença do Senhor, às vezes a gente está desanimado, a gente está desacreditado, e quando a gente consegue acessar a presença de Deus, ela traz sobre nós esse ânimo, esse vigor, sabe? Se a gente está triste, traz essa alegria. Então, a presença de Deus, que é a visitação do Todo-Poderoso, é quando Ele se manifesta, é quando Ele vem ao nosso encontro. Isso é muito, muito bom, é muito importante para a nossa vida espiritual, porque nos reveste, nos fortalece, nos guia, né? Nos dá um coração assim mais sensível para que a gente possa compreender sempre a vontade de Deus, os propósitos do nosso Senhor. Então, nunca perca, né? Nunca perca a oportunidade de acessar a presença de Deus, porque é de suma importância para a nossa caminhada. Né, como a gente falou aqui, às vezes a gente tem ministério, a gente tem um propósito no Senhor, tem um chamado em Deus. E até mesmo assim, né, todo cristão passa por essa luta espiritual, passa por adversidades, né? Então, quando a gente acessa a presença de Deus, é um momento onde a gente pode tirar todo esse fardo de sobre nós e lançar sobre o Senhor. Então, quando nós sentimos a presença de Deus, quem já sentiu e entende bem, quando nós temos esse momento na presença de Deus, de sentir, de se deleitar na presença de Deus, nós saímos de lá diferentes, saímos de lá renovados, saímos de lá, sabe, com uma paz que excede entendimento, uma alegria, com um renovo, sabe, com uma alma descansada, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que a gente deixou muito peso lá, a gente deixou alguma carga, algum fardo lá, e a gente sai totalmente leve, a gente sai totalmente assim, com a nossa fé fortalecida, crendo, né, que aquele que fez no passado é poderoso para fazer hoje e continuar fazendo, né? Então é importante que a gente busque realmente essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Eu acredito também que a presença de Deus é importante na nossa vida, porque senão fica só a letra, né? E a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então, se a gente tirar a presença de Deus, a gente só vai ficar com ordens, né? Com ordenanças, com mandamentos e tal, tarará.
mas a presença de Deus, ela traz realmente esse sentimento de um relacionamento pessoal com o Senhor, intimidade, comunhão com o nosso Deus, né? É um relacionamento direto com o Pai, onde Ele se revela a nós de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, e você consegue ali entender a paternidade, né? A grandeza do nosso Deus, assim, no dia a dia. Eu acredito que a presença de Deus é muito importante na nossa vida por todas essas coisas. Sim, com certeza. Aonde você ia ir? Vou... Gente, vou te falar uma coisa. Eu sei que você vai ficar meio tristinho. Não fique triste, não. Sempre. Mas a presença de Deus é tão boa que a gente vai entrar na presença dele. Glória a Deus. E a gente vamos encerrar, pessoal, o nosso podcast de hoje. Mas eu gostaria de dar uns lembretes pessoal aí, né? Eu gostaria de pedir a você que entre em contato aí, você que está nos ouvindo aí pela web Rádio PEC, que a gente está ao vivo aqui. Um abraço para todos os ouvintes que estão falando aqui do Rio de Janeiro. Glória a Deus. E você também no Face pode mandar a sua sugestão, pessoal. Manda para o meu WhatsApp, ou bota aí no comentário uma sugestão para o próximo tema do nosso próximo podcast, que vai ser sem ser essa segunda outra. Glória a Deus. Vai ser a data, que a Natasha vai falar a data. E também nós estamos aí com uma programação aqui na web Rádio PEC. Todos os dias às 18 horas, nosso momento de oração. E às quinta-feira, às 15 horas, com uma programação Crer Somente Crer. Glória a Deus. E também estamos aí, pessoal, com o nosso culto. Amanhã, terça-feira, a campanha da saúde, da cura, né? Que nós estamos aí entregando o cálice da saúde às 8 da manhã, às 18 horas. Também às quarta-feira, que nós estaremos aí na campanha do coração, da lavagem do coração, né? Às 8 da manhã e também às 18 horas. Estamos também sexta-feira na campanha de libertação, às 8 da manhã e 18 horas. E também domingo, às 8 e às 18 horas, que é a busca do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós estamos aí a semana toda, né? Praticamente. Hoje nós tivemos o podcast. Quinta tem programação na rádio e vai embora. Só vamos ter uma folguinha no sábado. Por isso tem que ter o Espírito Santo e a presença de Deus. Entendeu? Nós estamos aí fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Não pode parar. Ainda tem gente, cada dia que a gente prega, que a gente ora, a gente vê que tem mais e mais pessoas que precisam do Evangelho, precisam da presença do Espírito Santo, né? Que a presença do Espírito Santo, ela nos preenche, ela nos fortalece. Como o apóstolo Paulo disse, né? Deus falou para o apóstolo Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A falta do Espírito Santo tem feito as pessoas se suicidarem, tem feito as pessoas buscar a consolação, buscar o escape nos vícios, nas drogas e outras coisas mais, na prostituição. E quando você tem a presença do Espírito Santo, você não precisa buscar, né, um preenchimento nessas coisas. Então é muito importante a presença de Deus na vida de cada pessoa. Glória a Deus. Então, pessoal, põe aí a sua sugestão em nome de Jesus. Queria mandar um abraço para todos aí. Aqui onde a gente está, o celular fica um pouquinho distante. Aí a gente não consegue ler direito. Eu sei que eu estou vendo aqui a pastora Zilpa. Deus abençoe a pastora Zilpa. Um abraço para você, meu amor. Para você e para toda a família. Ela está falando ali a paz do Senhor. Minhas amadas, né? É isso? E Deus abençoe vocês. Oi? Fica na paz do Senhor. Com todas as bênçãos. Porque fica... vocês poderosamente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe também a pastora Zilpa e toda a família dela. E também o irmão Anderson, Luciene. Agora já não dá para ver porque a barrinha foi andando aí, mas a Valquirinha, o pessoal todo que tá aí, estava aí com a gente aí, tá? Eu não sei mais quem tá, porque vai rodando a barrinha e não dá para ver mais o pessoal que tá aí
no Face. E todos os ouvintes aqui da Web Rádio IPEC. Glória a Deus. Vocês aí da Web Rádio IPEC, pessoal, você pode nos acompanhar ao vivo nesse culto que eu falei, né? Diretamente lá no nosso Facebook, porque nós transmitimos esses cultos pelo nosso endereço Fabiana Rodrigues Calista. E também, pessoal, no YouTube. No YouTube tá lá as nossas gravações, tá Fabiana Rodrigues Calista. Você pesquisa lá que você vai achar. Glória a Deus, aqui é uma filial. Igreja Pentecostal com Evangelho Completo é uma filial da Igreja Pentecostal com Evangelho Completo de Vila Anita, no Carmari, que é o nosso pastor presidente Francisco Mota da Silva. E o nosso número, 021 980 881709. Você mandar o seu pedido de oração, você pedir o seu conselho, mandar a sugestão, glória a Deus. E graças a Deus. E quando que vai ser o próximo, Natasha? Então, o nosso próximo podcast vai ser no dia 28, às 7h30. E você pode estar mandando aí a sua sugestão. Você pode colocar até aí no comentário desse vídeo mesmo a sua sugestão de estudo, né, para o nosso próximo episódio do podcast. Você pode estar mandando aí que a gente vai estar fazendo um estudo, né, mais profundo, o que a Bíblia fala a respeito do que você deseja aprender, né? E assim a gente vai crescendo e edificando a nossa fé em Jesus Cristo. E glória a Deus. Pessoal, vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, que teu Espírito Santo possa edificar a vida de cada pessoa, de cada ouvinte, a família de cada pessoa, que esteja presente na nossa vida. Ah, Deus, que a sua presença venha nos preencher, Pai, em todos os momentos, em todas as horas, e até essa pessoa, Pai, que tem passado tantas lutas, tem passado tantas coisas na vida dela, que teu Espírito Santo possa consolar essa pessoa, possa levantar, ó Deus, aquele que caiu, possa fortalecer aquele que está fraco, ó Deus, possa revestir de poder aquela pessoa, Pai, que tem passado lutas. Oh, Deus, ajuda essa pessoa, que teu Espírito Santo nos ajuda, que na nossa fraqueza, essa pessoa, Pai, que precisa de um fortalecimento espiritual, que precisa ser revestido do teu poder, que a partir desse momento, Pai, teu Espírito Santo possa preencher essa pessoa, a vida dessa pessoa, e livrando essa pessoa de todo mal, que o seu poder venha, Pai, tomar conta da vida, da casa, da família dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, até os espíritos de enfermidade saiam, porque eles não resistem ao teu poder, ao poder do teu Espírito Santo. E nós agradecemos o Senhor, Pai, por mais esse podcast. Pedimos o Senhor, em nome de Jesus, que para a glória do seu nome, logo, logo, tenhamos outros aqui, e que essa palavra possa vir edificar todos os ouvintes aqui da Web Rádio PEC e também de todas as pessoas do Face, do YouTube, que vai para o YouTube, e que todos sejam abençoados e edificados pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Esse episódio também ele vai estar disponível lá na nossa playlist, podcast Discípulos. Você pode estar compartilhando, né, essa palavra para que possa edificar outras pessoas, e nós agradecemos aí a presença de todos nesse nosso episódio de hoje. Glória a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe aí, tá? Todo o pessoal do Face, das redes sociais, todo o pessoal lá do YouTube que vai para lá, e também o pessoal da Web Rádio IPEC. Gente, Deus abençoe, uma noite abençoada de paz. E outra coisa, presta atenção, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E glória a Deus, pessoal. Amém. Glória a Deus.